Robert Murakami, site Portal RM. Vamos conversar agora sobre o mundo do trabalho e emprego. Do meu lado se encontra o professor Wellington, ele presidente da Central Força Sindical do Estado de Rondônia e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaú, Sindismus. Ele que participou representando toda a categoria dos trabalhadores, tanto da rede municipal, tanto também da rede estadual, na segunda Conferência Nacional do Trabalho, que teve como representantes governo federal, representantes dos governos estaduais, representantes dos empresários, dos nossos queridos empregadores e das centrais sindicais que representaram toda a classe trabalhadora deste país. Foi um momento, um espaço institucional de diálogo social sobre o mercado do trabalho no país. Está aqui, ó, conferência que aconteceu de 3 a 5 de março no Teatro Celso Furtado, no distrito do Anhembi, lá em São Paulo. E foi discutido vários temas, mas distribuídos em 2 eixos específicos. O primeiro eixo, de transformações no mundo do trabalho diante das transições tecnológica, digital e ecológica, ambiental e demográfica, também com o objetivo de destacar os impactos das transições da tecnologia, digital, ecologia, ambiental e demográfica sobre empregos, profissões, competências, saúde e segurança no trabalho, além da regulação e organização do trabalho. Já no segundo eixo, tivemos aí a discussão sobre políticas públicas para a promoção do emprego do trabalho decente e da transição justa, com o objetivo de definir políticas públicas articuladas, integradas e sustentáveis para a proteção social, emprego, renda e inclusão produtiva, respondendo aos desafios das transformações e da transição ecológica. O eixo apresentado pelo Estado de Rondônia, da proposta, a proposta apresentada, ela se configura em quê? Na autonomia sindical e o financiamento, garantindo aí o direito ao financiamento sindical por meio da contribuição assistencial ou negocial, definida democraticamente em assembleia pelas categorias e incorporada aos acordos e convenções coletivas para entidades sindicais do segmento público e privado. Proposta essa discutida na segunda Conferência Nacional do Trabalho, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também presente o ministro do Trabalho e Emprego, Marinho, enfim, e demais autoridades da ordem do governo federal, como eu disse, governos estaduais, representantes dos empregadores e representantes dos trabalhadores. Companheiro Wellington, a proposta de Rondônia apresentada, uma discussão neste momento necessária para o país e o fortalecimento exatamente do diálogo e do bom entendimento, ou seja, não ter conflito, mas se exagerar, digamos, no bom diálogo para um bom entendimento entre patrão e empregado. Foi essa a tônica? Sim, Robert, esse foi o carro-chefe de toda a discussão, né? Muito importante na abertura do Congresso, né? Na fase inicial, nós tivemos lá a presença do presidente da República, dos ministros, inclusive do ministro, principalmente do ministro do Trabalho, e as falas deles foram assim bem firmes nesse sentido, de que não existe, lá naquele momento não existia a figura empregador ou o governo ou trabalhador, mas sim, todos ali que estavam ali são trabalhadores, porque quem gera emprego também trabalha, certo? O governo trabalha, quem está lá com a mão na massa está trabalhando, quem está gerando emprego está trabalhando, porque se ele não trabalhar não gera emprego. Exatamente. Então, ele colocou que ali era um espaço de discussão de categorias diferentes para que juntos formalizasse ali políticas públicas, né, para que o governo venha implantar no país e que sejam políticas construídas em conjunto. A tendência dessas políticas seria sair daquela discussão coisas boas que atenderia a todas as classes. O mundo ele passa, professor Wellington, por uma
transformação, por um momento de transformação. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo geralmente aquelas dores do parto, desse momento transitório entre, digamos, uma era e outra. E aí há um remodelamento, digamos, um novo perfil entre trabalhadores, entre empregadores, entre quem representa, que são os seus sindicatos. Como que você vê, você voltou ali de São Paulo, para o fazer sindical hoje? Qual foi a sua... O que mudou, o que te fortaleceu, o que te chancelou em termos do trabalho sindical? Olha, Robert, o que a gente tirou de toda essa situação que a gente precisa fortalecer mais as nossas instituições de trabalho, de trabalhadores. Só fortalecendo essas instituições é que a gente vai conseguir avançar no diálogo. Né? As instituições elas têm que ser fortes. Né? E é preciso que haja essa abertura também do lado patronal, né? Porque há ainda um fechamento muito grande, né? Principalmente em Rondônia, né? A gente olhando no contexto geral, quando a gente vem para o estado da gente, a gente vê que em Rondônia é um fechamento muito grande, principalmente do espaço público para o diálogo. Né? E a gente viu lá que foram vários temas que foram discutidos, inclusive essa proposta que Rondônia levou não foi só essa, foram várias propostas, em todos os eixos nós apresentamos propostas, só que dessas propostas que foram alavancadas em todos os estados do país, foram tiradas 50 e poucas propostas e lá, durante esses 3 dias, nós afunilamos para 17, entendeu? E dentro dessas 17, essas 17 no último dia foram colocadas em votação e foram aprovadas várias delas. Então, no contexto geral, eu acredito que foi um momento muito bom, porque a gente viu e conviveu ali naqueles dias com pessoas de várias partes do país que trazem dos seus estados as dores, os problemas, as dificuldades, mas a gente consegue ver que em alguns lugares do país há um avanço nas discussões. E o que se deve esse avanço? O que se deve, pelo que você sentiu, o que se deve esse avanço? Muito a abertura do lado patronal para essa discussão. Ora do lado patronal, ora do lado do trabalhador, ora do lado do governo. Ou seja, quando há abertura, há crescimento, há construção. Não é a verdade do representante dos trabalhadores, que geralmente é o sindicato, absoluta, e também não há a verdade do lado do empregador, do patrão, que também determina a verdade absoluta dele. Não existe isso. Justamente. Acho que a essência desse encontro foi isso. Há que se sentar numa mesa, é aquilo que a gente vem falando sempre, a mesa redonda, discutir, no caso do setor público, vamos dizer, com quem se discute? Sindicato, Câmara de Vereadores, Prefeitura. Esse diálogo a gente vem buscando há muito, né? Então, assim, eu acredito que quando há essa abertura, há também crescimento, há políticas públicas voltadas para o trabalhador e para a sociedade, as políticas elas são mais consistentes, elas têm a condição de atender à necessidade das pessoas. Muito se fala, e está dentro dessa proposta apresentada por Rondônia, que é a autonomia sindical e o financiamento. O que se deve à questão da autonomia? Seria, de certa forma, esse desrespeito que se tem, digamos, desta autoridade dos trabalhadores, esse CNPJ que garante à categoria trabalhadora essa autonomia que vem se quebrando, como você mesmo disse, devido a essa não sensibilidade em entender o papel ou os papéis de ambos. Sim. E em relação ao financiamento, que também é muito criticado. Essa autonomia ela vem justamente, principalmente pela questão do financiamento. Porque o que acontece? A classe patronal ela vem com uma situação, né, em alguns sentidos, o governo, aliás, ele vem numa situação de querer interferir dentro das entidades sindicais. Que não pode, constitucionalmente não pode. A entidade sindical é uma entidade público-privada, porque ela pertence a uma categoria específica de pessoas. Né? Então o governo ele não pode entrar dentro, nem o patronato, entrar dentro da entidade e querer ditar as regras. Da mesma forma também a entidade querer entrar dentro da empresa, do governo, querer ditar as regras. Justamente. Então assim, é por isso que existe a legislação. Então,
esse fortalecimento da questão da autonomia sindical que a gente busca é justamente isso. Hoje, por exemplo, há uma discussão muito grande sobre o custeio sindical. Olha, a reforma trabalhista ela acabou com o imposto sindical, que era impositivo, mas há a discussão de quê? De que quando você negocia, né, dentro daquela negociação coletiva, que no caso do setor público não tem, e é isso que a gente busca, né, aí todos os trabalhadores serão beneficiados, porque você não vai negociar, por exemplo, apenas para um grupo de servidores e os outros vão ficar sem. Quando você negocia, todo mundo é beneficiado. Então a entidade sindical, ela vai lá, ela negocia, e nessa negociação é estipulado um valor, na Assembleia já é estipulado um valor, né, que se cobrará por esse benefício que todos os trabalhadores vão receber. Entendeu? Perfeito. Só que quem define isso é quem? A Assembleia. Só que aí vem do outro lado a legislação e o questionamento, o governo entrando no meio disso e dizendo o seguinte, que o servidor, o trabalhador, ele tem o direito de apenas encaminhar um documento e dizer, não, eu não quero que desconta, mas não é assim. Porque o órgão máximo de discussão das questões do trabalhador é a Assembleia. Então é lá na Assembleia que os trabalhadores que vão ser convocados para essa questão dessa negociação coletiva, é lá na Assembleia que o trabalhador vai discutir e a maioria vai decidir sim ou não, porque a Assembleia é o órgão máximo de deliberação. Então não é o trabalhador vai receber o benefício e vai falar assim, eu não vou pagar por esse benefício que alguém trouxe para mim. Há nessa, digamos, metodologia tripartite, que é uma metodologia inclusive da Organização Internacional do Trabalho. Como que ficou quando nós partimos para o tom, digamos, do governo, onde com o nosso Congresso Nacional, ele vem a cada gestão que passa, digamos, desconstruindo uma legislação que lá da era Getúlio Vargas vem sendo construída, garantindo direitos, inclusive, vitais para qualquer cidadão. E isso vem num processo histórico sendo desconstruído. E aí nós partimos do nosso Congresso. Como que ficou quando a gente começa a bater no calo do governo também nesse sentido? E aí? Aí a discussão ela inflama, né? Aí que eu quero ver. Ela inflama, mas assim, eu diretamente não participei da discussão dessa área. Certo. Eu participei da... Mas tu estava lá na plenária, que eu imagino que... não, mas porque assim, foram divididos os subgrupos. Né? Na hora que foi para a plenária, já com as propostas já prontas para colocar em votação, a gente mesmo não teve mais fala, porque já tinha sido tudo discutido. Certo. Aí ali havia uma defesa para cada eixo daquele, para cada proposta, tinha lá um grupo à frente representado um representante do trabalhador, um representante do governo e um representante do patrão. Então, eles já tinham discutido aquele tema no grupo e já tinha afinado ali quais seriam as propostas. E eles cada um fazia a defesa da proposta para que fosse colocado em votação, né? E na grande maioria das propostas, na grande parte, as três categorias, patrão, trabalhador e governo, eles estavam consensuados naquelas propostas. E aí eram colocados em votação, mas mesmo assim, embora os representantes que estavam lá na frente, em algumas delas, estando consensuados naquela proposta, a proposta não foi aceita pela plenária geral. É isso que eu digo, aí de repente, digamos assim, o calor da plenária leva a proposta, digamos, mais clara para os interlocutores do governo. Justamente. Então, assim, uma dinâmica muito interessante. Eu gostei, primeira vez que eu participei do seminário, eu achei muito interessante, e é um espaço de discussão, e assim, a parte boa é que houve respeito. Que bom. Do início ao fim, eu acredito que... Sabe, houve assim... esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu acho que é a segunda, né? Porque na primeira conferência teve... parece que foi o grupo patronato que se retirou da conferência, não participou mais, mas nessa segunda conferência
as pessoas ficaram do início ao fim e com muito respeito. Eu quero Isso destacar, é muito importante. eu quero destacar que foram 12 ou 14, né, de integrantes do estado de Rondônia. Nós tivemos aqui representantes da Fiero, do Cine, da CTB, da CUT, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do estado de Rondônia. Olha, que bom, Cine, né? Do Cine. Então, assim, isso Cine municipal, Cine estadual, né, no caso das centrais, duas grandes centrais, a CTB, a Força e a CUT, né? Mandar um abraço aí para Tereza Janete, Juscelina, todos aí que representam aí o governo federal aqui no estado de Rondônia. E em nome dos trabalhadores, estou entrevistando aqui, em nome da Força Sindical, os demais companheiros aí das companheira Eusileia, companheira Niés, né? Isso é muito bom. Agora, Wellington, vamos lá aqui, nós falamos tudo isso e vamos agora pisar aqui na nossa realidade, É comum nós ouvirmos o seguinte: o sindicato aqui acabou, está fechado, não existe mais, porque não há esse diálogo. Enquanto o Wellington estiver lá, eu não converso. É mais ou menos por aí. O problema é que não é o Wellington, o problema é que é o simplesmente. É isso que a gente se pergunta, né? E é uma pequenez tão grande quando você vê uma falta de capacidade e inteligência prática de você não conseguir sentar à mesa e negociar, que é exatamente essa questão da autonomia, onde se respeita, né, o trabalhador e se respeita quem emprega, que é o patrão, aquela coisa toda. E aqui, como é que está o Sindismuge? Olha, o Sindismuge, ele está de vento em popa, o trabalho do Sindismuge nunca parou nem um dia, né? A gente tem enfrentado dificuldades, é óbvio, mas os trabalhadores não têm deixado a peteca cair, né? E a gente segue avante, sempre com passos firmes. E assim, eu acho muito pequeno da parte de um gestor quando ele se recusa a sentar e discutir e apresentar, analisar, né? Porque nós tivemos no início do mandato do atual prefeito uma reunião e até hoje nós não tivemos. Isso já vai para quase um ano e meio, né? Já estamos chegando quase no meio do ano de novo e nós não tivemos nenhum tipo de resposta sobre a pauta que foi entregue. E olha, a pauta não é criada pelo presidente do sindicato, mas por uma assembleia dos trabalhadores. Então há um desrespeito aos trabalhadores, não é ao Wellington, não é a instituição é só o prédio, né? Então, eu acredito que assim, eu acho que a gestão não é ruim, mas quando se trata dos trabalhadores, discutir com a bancada dos trabalhadores, a gestão de Jandu se torna ruim, porque assim, ela cria coisas, dão coisas para as pessoas que não são coisas consistentes, são balelas. Por exemplo, Robert, criaram, por exemplo, isso me deixa chocado, aumentaram o auxílio alimentação e também o auxílio saúde, foi para R$500. É bom, é ótimo. Eu parabenizo o Jefferson, a Câmara de Vereadores, por ter votado e aprovado isso. É ótimo. Mas vem cá, e o salário? Porque a gente sabe que isso não é salário. Tá. E é um auxílio de saúde. É isso que indigna, é um auxílio de saúde. Mas do que serve um auxílio de saúde que você não recebe quando você está doente? Porque é isso que acontece. É algo feito só por eles e que talvez é um benefício bacana, que talvez se tivesse uma discussão com a representação da categoria, colocasse a categoria ao meio dessa discussão através da instituição legal que a representa, talvez poderia sair algo melhorado. O plano de carreira do município de Arujá vem sendo cumprido? Não. O plano de carreira mas isso não é um crime federal, inclusive, você não cumprir um plano de carreira? Não vem sendo cumprido porque, de acordo com eles, o entendimento deles não é aplicar o piso nacional na referência inicial. Então, assim, há um estabelecimento de salário mínimo pelo governo, mas no município não se cumpre esse salário mínimo dentro, porque existe uma regra. Deixa eu fazer uma pergunta, municipal. E para quem está nos assistindo agora, deve se fazer agora. O que o sindicato está fazendo em relação a tudo isso? Judicializar, porque não tem mesa redonda. A gente não consegue fazer o que nós acabamos de fazer dia 3, 4 e 5. Mesa redonda a nível de país. A mesa deve estar quadrada ainda, né? Não só a mesma, algumas cabeças ainda. Então, assim, acredito que a gente notificou, esse ano já notificamos todos os vereadores,
notificamos também a prefeitura, não obtivemos nenhuma resposta ainda da prefeitura sobre os direitos dos trabalhadores, nos colocamos à disposição para, fiz até ali, para poder discutir a questão do descongelamento, da inflação, a situação dos pagamentos retroativos, porque durante o período da Covid, o município lá, acho que se não me engano foi 2020... O Estado, inclusive, votou recentemente agora, a aprovação dessa questão desses... o município até teve, ele aplicou aquela inflação e depois, acho que ele pagou por 2 meses e retirou, suspendeu, depois ele devolveu já no ano seguinte. Mas esse período criou um retroativo e essa legislação do descongela é justamente para tratar desses assuntos. Então são várias questões que a gente colocou e que a gente precisa sentar para discutir, porque a gente sabe também que o município não tem uma máquina de fazer dinheiro. Deixa eu te perguntar. Mas precisa ser discutido, precisa ser idealizado, qual o formato que vai fazer para ser. Deixa eu colocar 2 pontos aqui que eu quero que você fale para os trabalhadores, os nossos colegas aí. 2 questões. A primeira nós já falamos, que é o plano de carreira, que infelizmente está claro aí que não vem cumprindo. E há uma defasagem salarial que está quase chegando, se já não ultrapassou 50%, eu estou falando de 50%, tá? 50% do salário, vamos esquecer tudo de gratificação, do salário, tá? E o quinquênio, gostaria que você comentasse sobre essas 2 situações, da nossa defasagem salarial de 50%, a gente está falando qual o próximo 50%, não sei, aí você já passou, e do quinquênio, comente aí. O quinquênio é uma ação judicial, né? Essa ação judicial, ela está, né, em Porto Velho ainda, porque a gente não subiu essa ação, porque a gente também tinha o direito de embargar, fazer um embargo de declaração, para que o tribunal explique por que ele voltou atrás na decisão dele. Porque o tribunal tinha definido o direito dos trabalhadores receberem até janeiro de 2021, e depois o tribunal voltou atrás no embargo de declaração pleiteado pela prefeitura. Então, abriu espaço para que a gente peça também essa notificação. O Everton, nossa assessoria jurídica, eles preferiram, né, que a gente podia subir a ação já para terceiro grau, mas ele preferiu entrar com esse embargo para poder ter aí esse esclarecimento. Perfeito. Entendeu? Então, acredito que dentro desse semestre deverá já ter alguma coisa já definida para que a gente possa subir essa ação. Então, assim, eu não questiono, porque assim, eu acredito muito na nossa assessoria jurídica e acredito que eles estão fazendo aquilo que é correto. Perfeito. Enquanto a nossa nessa peça de 50, quase não chegou para casa, né? Eu não, acho que talvez mudei, porque assim, quando eu contabilizo essa questão essa diferença da defasagem, eu falo muito em relação ao piso nacional, ele só se refere aos professores, né? Tem o plano de carreira e tal. A defasagem porque o município não está cumprindo o plano de carreira, entendeu? Então assim, você precisa contabilizar o quê? Os 33% mais os 14,8%. Certo. Entendeu? E tem mais algumas sobrazinhas de alguns anos que eles não fizeram também. Quando a inflação é menor do que o valor do piso, então ele só aplica para os professores antigos a inflação e o piso para os demais. Entendeu? Então automaticamente gera uma diferença ali. Então assim, isso aí tem que ser calculado. Mas os 14,8 e os 33, o município não concedeu, não cumpriu o plano de carreira dentro disso. Então essa parte tem que ser corrigida e está judicializada. Entendeu? Quanto aos demais servidores, nós temos servidor que quando o município tira essa pessoa, tem um inclusive que teve direito de ficou doente, foi receber auxílio de saúde, ficou pela prefeitura recebendo, né, auxílio de saúde, auxílio para tratamento de saúde, e aí o salário dele volta para 91%. Cara, tem pessoas que ficam recebendo menos de R$1.000. Entendeu? Então assim, se o município, essa é a pergunta, se o município ele sabe que o vencimento básico do servidor
está abaixo do mínimo. Ele vai ter que fazer a complementação salarial. Por que o município não aplica, já faz atualiza a tabela salarial e coloca, que a gente já vem pedindo isso, e coloca o melhor salário desse pessoal, que é o pessoal de apoio, equivalente a um salário mínimo, até um pouco mais. Vou pegar o meu exemplo aqui, sou professor da rede municipal 20 horas desde 2002. O último cálculo feito, uma defasagem de 48% aproximadamente. Se eu ganho, digamos, 2.500, eu deveria estar ganhando quase 4. Não é isso? A grosso modo. Não só eu, todos nós. E os novatos que estão entrando aí, como nós discutimos há pouco, né? O piso, não está errado, né? Está certinho, tá? Os novatos? Está certinho, tá certinho, tá? Tá certo. Né? Só não estão pagando o quê? Como se diz, aquela questão da pós-graduação. Exigiu a pós para fazer o concurso, depois não paga, né? Incrível isso. O que não pode é o município descumprir o plano de carreira. O plano de carreira tem uma tabela salarial com referências. Então, quando você ajusta o salário, vem um novo piso, o piso ele tem que ser colocado onde? Na referência inicial. Óbvio. Porque você tem uma referência inicial. Se o piso é o mínimo que se pode pagar, automaticamente, quando atualiza o piso, o município deve aplicar ele onde? Na referência inicial. E isso não tem feito. E isso faz o quê? Com que ele nivele o salário de todo mundo. Ou seja, Jaru não cumpre o plano de carreira, porque nós, nada contra. Eu acho que os professores novatos tinham que ganhar muito melhor. Sabe? Não é que eles têm que ganhar menos que o outro, não. Só que ao longo do tempo eles também estão perdendo. Tu é professor de que ano? Eu sou de 95. Tu tá velho, cara. Não aposentou ainda não? Como é que tá essa história? Não, eu acho que vai ser muito difícil isso. É 95. Teu salário hoje, digamos, você é 60 horas, né? Sim. Tá, mas assim, vamos imaginar aqui, 40 horas. De 95, o salário tinha que ser hoje uma média de quê? Uns 16 mil, 14 mil? Hoje, de 60 horas. Não, o salário base tinha que estar na faixa dos seus 9, uns quebrados. Hoje. Você falou que deveria estar, né? E ele está quanto hoje? 6 e uns quebrados. Então vamos lá, ó, só um cálculo aí de padeiro aí, de 6 para 9. E para algumas pessoas ainda estão pagando errado. Wellington, para quem quer entrar em contato com o sindicato, qual é o canal de atendimento? Quem quer vir aqui, tá em cima do sindicato, eu estou aqui no prédio do sindicato, tá, gente? Aqui em cima do sindicato é a assessoria jurídica, fala os horários, o atendimento aí, pô. Os horários, o horário é o seu horário. Tá bem. Tá? O horário é o horário do servidor, porque a gente sabe muito bem. Vou te ligar de madrugada, tô até. A gente sabe muito Se tiver acordado, tem, né? A gente sabe muito bem que o servidor, hoje o município às vezes causa um problema para ele, mas ele não pode sair para resolver, porque senão ele também vai ser punido. Então assim, a gente trabalha com agendamento, até porque eu sou presidente, eu não sou recepcionista. Quem está trabalhando hoje no sindicato? Para você ter ideia, ontem eu tive, dia 3, 4 e 5, onde que eu estava? São Paulo. Passeando? Trabalhando. Então, as paredes, por um presidente do sindicato, o trabalho dele não é dentro das paredes do prédio, não é dentro dos limites do município, não é dentro dos limites do Estado. Porque eu só sou presidente da Força Sindical porque eu sou presidente do Sindismute, senão não seria. Entendeu? Então, existe essa situação de que eu não tenho como ficar aqui 24 horas esperando o servidor chegar. Mas só está você aqui no sindicato? Só. Muito bem. Não vamos cair Eu optei, Robert, em não entrar nessa ideia de contratar alguém. Sim. E dentro dessa incerteza financeira que todos os sindicatos vivem, chegar um momento de não poder pagar o funcionário. Claro, óbvio. Eu acho que o funcionário chegou o dia, ele tem que estar com o dinheiro, o salário dele. Qual o telefone de contato? Manda aí. 699 9350 91 83. Esse é o meu número pessoal. Através desse número você 699 93 50 91 83. Esse é o pessoal. Para questões financeiras, renegociação, o pessoal cobra muito também. Manda meu boleto. A pessoa vai entrar primeiro em contato comigo. Contigo, né? Porque o pessoal. Hoje está nível de boleto, né? Está tudo sendo boleto, né? Porque não tem o desconto em folha mais, né? Não tem desconto em folha. Por que não tem desconto em folha? O prefeito disse que ele não tem interesse, não está no radar dele fazer. Essas foram falas dele.
fazer o desconto em folha. Por que será? Eu vejo o seguinte, eu vi isso, que isso começou a acontecer lá. A partir do momento que você altera a lei para poder, você não se recusa a fazer o desconto em folha. O desconto em folha ele é constitucional, tem que ser feito. Você altera a lei e tira o salário das pessoas que estão à disposição do sindicato. Então, para mim, isso aí é uma forma de querer matar o sindicato, só que não conseguiu. E nem vai conseguir. Tu voltou a receber salário? Voltei, mas quando essa gestão entrou, novamente eles voltaram a retirar. Para quem não sabe, tu ficou o quê? Tá 4 anos já, né? Já foi 1 ano. 1 ano sem receber O salário da prefeitura. o salário da prefeitura. Tu tá vivendo do que? Da energia do universo? Né? Tu tá igual o Kung Fu Panda, vivendo da energia do universo? Como é que tá isso? Sem salário. Como é que fica o Poder Judiciário numa situação dessa? Eu fico é salário, não é gratificação. Aqui a gente está com ação judicial, Será que já está em fase de segunda instância já. Meu Deus do céu. E assim, o município, muito embora teve uma ação judicial que devolveu o direito de receber, inclusive foi julgado em última instância, Tá. transitou julgado no STF. Que já é um absurdo por si só, né? Tá falando de salário, mas vamos lá. O município teve que restabelecer o meu salário em folha de pagamento, tem o retroativo, né? E aí o município chega de novo no outro mandato, torna a tirar, quer dizer que agora é outro mandato. É outro mandato? É outro mandato. O vice-prefeito agora é o prefeito. Então, assim. Tem que rir para não chorar, é uma piada. Só que eles esquecem o seguinte: dizem, não, que aquilo lá foi só porque a lei foi feita e retroagiu a aplicação. A lei municipal, né? Municipal. Tem uma lei federal que fala a mesma coisa? Só que como é que diz? A Constituição do Estado, ela diz, o artigo 20 da Constituição do Estado, ela diz que os representantes sindicais devem ficar à disposição das entidades com ônus para o sindicato, para o órgão de origem. O sindicato. Não, o órgão de origem. O sindicato. O órgão de origem, no meu caso, é a Secretaria de Educação. Então, automaticamente, o município está descumprindo. A lei que fizeram ali na Câmara, dentro do processo lá, ela considera como inconstitucional. Tu voltou a não receber mais o salário? Sim. Por exemplo, eu, enquanto você é professor, também sou professor da educação. Eu recebi o meu salário, você não recebeu o seu. Não recebi de SPC, de férias. Gratidão.